Então vamos nos preparar para esse encontro, vamos fechar os olhos um pouquinho, a exemplo de São Francisco de Assis, né, que sempre pedia a presença do Espírito Santo em tudo que ele fosse fazer na sua vida, né? Nós também devemos fazer o mesmo, isso é necessitar de Deus, precisar de Deus, né? Que Ele esteja sempre no nosso meio, sempre nos ajudando em todos os momentos, né? Então esse aqui, mais do que nunca, esse momento nosso de oração da fraternidade, vamos pedir a sua presença. Para isso, vamos nos fazer pequenos, né? Vamos fazer muito pequenos perante Ele, necessitados de Deus, com muita humildade, né? Peçam, abram as portas do seu coração, deixe Ele entrar. No seu íntimo, peça que Ele venha nos ajudar nessa noite, venha nos animar, venha fortalecer um pouco mais a nossa fé, venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para entendermos um pouco melhor das suas verdades, o que Ele veio transmitir, né, para nós nessa noite. Peçam a paz, a saúde para cada um de nós e para a nossa família. Em especial, vamos rezar pela paz no mundo, né? Para que acabe logo essa guerra, que amoleça o coração desses dirigentes, né? Que estão querendo a guerra. Que Nossa Senhora da Paz possa interceder perante o seu Filho Jesus, para que haja paz no mundo. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos proclamar o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante deles para Jerusalém. Quando iam chegando aos povoados de Betfagé e Betânia, que ficam perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado ali adiante, logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Digam que o mestre precisa dele. Eles foram e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os donos perguntaram: por que é que vocês estão desamarrando o animal? E eles responderam: o mestre precisa dele. Então eles levaram o jumentinho para Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Conforme ele ia passando, o povo estendia as suas capas no caminho. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, na descida do Monte das Oliveiras, uma grande multidão de seguidores ia com ele. E ele
E eles, cheios de alegria, começaram a louvar a Deus em voz alta por tudo o que tinham visto. Eles diziam: que Deus abençoe o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória a Deus. Aí, alguns fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, mande que os seus seguidores calem a boca. E Jesus respondeu: Eu afirmo a você que, se eles calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, em silêncio agora, busquem ler mais uma vez, peçam a Deus que ilumine a cada um de vocês. Então, o Evangelho de hoje mostra o Jesus chegando em Jerusalém, né? É o ponto final da sua missão, aonde ele queria chegar, né? Para fazer acontecer assim a vontade de Deus. É bom nós entendermos que Jesus quer fazer a vontade do Pai, mas ele não queria morrer. Ninguém de nós quer morrer, né? Mas ele vai fazer acontecer a vontade de Deus, não a vontade dele, né? E é bonito também ser colocado com essa entrada triunfante, né? Que de término de missão em Jerusalém, né? Onde ele entra montado num jumentinho, né? Vamos dizer assim, que ele não entra com as suas próprias pernas em Jerusalém. Ele é levado pelo jumentinho, né? Então pode também se caracterizar que não era a vontade dele, né? De entrar ali. Mas ele faz isso acontecer pela vontade do Pai, né? Mas são pontos que nós temos que também refletir nesse Evangelho, né? A vontade de Deus em primeiro lugar na nossa vida, né? Mesmo sem entender, nós temos que buscar fazer acontecer a vontade dele, né? O povo ali percebeu em Jesus, em tudo aquilo que ele fez, né, a presença de Deus, né, o Messias. Naquele momento, é bom nós entendermos assim, todo aquele povo estava sendo tocado pelo Espírito Santo para fazer acontecer o que eles fizeram, né? Estavam todos, vamos dizer assim, sendo guiados pelo Espírito Santo. É bom nós entendermos isso, porque logo depois, esse mesmo povo, sem o Espírito Santo, eles condenam Jesus, né? Crucificam. É o mesmo povo. Então, ora, nós podemos ser tocados por Deus na nossa vida e fazer acontecer a vontade dele, e ora, se nós não tomarmos cuidados, nós vamos ser tocados pelo mal e podemos fazer não a vontade de Deus, mas a vontade do mundo, né? São escolhas que nós temos que fazer na nossa vida. E por fim, são um monte de pontos que nós podemos refletir, né? E por fim, aqueles autoridades da época vendo aquele povo gritar, né? Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas, né? Aquele povo todo gritando, os discípulos gritando, né? E esses fariseus que estavam aí enciumados, né?
com inveja de tudo aquilo que Jesus estava fazendo, pediram para Jesus que eles calassem. Daí Jesus fala, né? Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Então é para estar acontecendo isso. E essas pessoas que estão em Lucas, que falaram tudo isso, reflete hoje a cada um de nós. Então nós somos esses, né, que devem falar, né? Repetir as mesmas palavras, né? Concluir também, vamos dizer assim, né? Essa missão, né? Todos nós estamos também realizando essa mesma missão que Jesus fez, nós temos que continuar com essa missão. Então, eu tentei colocar um monte de pontos aí, e esses pontos nós podemos ir trabalhando melhor agora, durante esse momento, tá bom? Então vamos lá. Gostaria que vocês colocassem aquilo que vocês sentiram, quiserem fazer que nem a Ilza falou, né? Eu separei em vários pontos, se quiserem refletir um deles, né? Aí ficam à vontade. Bom, meu irmão, posso falar? Fique à vontade, senhor Arnaldo. Eu hoje fui fazer uma encomendação no lugar do meu irmão Toninho Becker, que ele precisou ir ao médico. Quando eu fui no lugar dele e abordei justamente esse evangelho. Então eu dizia para os ouvintes da simplicidade e do amor de Deus para com a sua criação. Na época, os fariseus ficaram decepcionados com Jesus, porque eles esperavam o Messias, mas esse Messias tinha que vir no pensamento deles um guerreiro, um rei dos judeus, uma coroa de ouro, muito apresentável, alto e montado num alazão belo, mas eles ficaram decepcionados. A simplicidade de Jesus aparece montado num burrinho. Então é mais um recado que Jesus nos dá de que nós temos que nos desapegar das coisas do mundo e se apegar sim com as coisas divinas, com as coisas do céu. De outra maneira não haverá salvação sobre a carne, porque lá onde a gente pretende ir, só vai poder entrar almas puras, somente pureza de corpo e alma é que vai poder entrar no reino do céu. De outra maneira será impossível. Então os judeus ficaram decepcionados e trataram de perseguir Jesus para matá-lo. Até que conseguiu. Pensaram eles que a morte de Jesus na cruz fosse o final. Até os próprios discípulos ficaram com medo e sumiram, largaram Jesus sozinho. Esse é um recado para nós nos dias de hoje, para que nós possamos não só guardar o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo em nosso coração, mas pôr em prática
Porque Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é alegria, Deus é vida. Mas Ele é muito zeloso com as suas santas palavras, os seus santos mandamentos, os seus santos preceitos. Então cabe a nós render obediência a Deus e viver esse santo evangelho. E realmente temos que nos converter. Temos que ter a conversão, a mudança radical em nossa vida. Se quisermos realmente ganhar o reino do céu. Muito bem, senhor. Muito bem, senhor Arnaldo. Ótimo. Quem mais? Quem quiser falar, fique à vontade. Não precisa falar muito. Pode colocar os seus pensamentos, ideias, aquilo que o Espírito Santo colocou. Vou pegar um pouquinho a minha de raciocínio do nosso irmão Arnaldo. Ele falou do jeito que Jesus entrou, né? Jesus entrou na cidade, né? Entrou como um jumentinho, né? Esse jumentinho ele foi usado também, né? Quando ele foi levado para o Egito, né? Também representa a simplicidade, né? O cavalo naquela época, né? Somente no Império Romano, eles usavam muito esse animal, né? Como símbolo de poder, né? Jesus deixou num jumentinho, né? Jumentinho que nem é dele, né? É emprestado, né? Então, mais uma vez, o Luizinho sempre fala, né? Do desapego, né? Se não tiver o desapego, você acaba se perdendo, né? Então, ele vem mostrar isso pra gente, né? A resposta que ele dá para os fariseus é sensacional. Não tem jeito, né? Não tem jeito de calar um profeta. Pode até tentar, mas Jesus foi firme ali. Falou que mesmo que ele se calasse, as pedras iriam gritar, né? Então, era a hora, o momento dele fazer a entrega dele. Lógico que eles não queriam perder o prestígio que eles tinham, né? Tinha muita inveja, ficaram cegos, né? Pelo poder, né? Pela nossa. Zé acaba distanciando a pessoa de Deus. Deus e do convívio com as outras pessoas também. Eles se achavam superiores às outras pessoas.
Bem, Marcelo. Quem mais quer continuar? Eu ouvi a reflexão depois, né, que o Luizinho mandou, e aí aquela reflexão que coloca no final, e assim, vários aspectos, sabe, interessantes, desde a obediência, né, dos discípulos, quando Jesus diz, vai, né, busca o jumentinho mesmo, sem ter certeza, né, se eles iam ser bem recebidos ou não. Então, essa obediência, aquilo que muitas vezes a gente não entende, né, podemos trazer isso um pouco para a gente, por acreditar que Deus sabe o melhor, que Ele sabe qual é o caminho, o que tem que ser, né? Tanto que ele chega lá, eles chegam, e o jumentinho estava lá, né? E a pessoa, quando eles disseram, o mestre precisa dele, prontamente aceitou. É um mistério, né? É algo assim para a gente pensar. Uma coisa também forte para mim, que parecia muito óbvio, mas é assim, que eu não tinha assim ainda, não sei, tá na minha ignorância, até talvez por falta de rezar um pouco mais, mas naquela reflexão eu entendi que era necessário que Jesus fosse aclamado rei, né? Para que aquilo acontecesse, né? Então Jesus não queria ir, não queria morrer, mas aceitou ser levado. E era necessário que ele fosse aclamado rei para que houvesse, então, para que os fariseus chegassem no limite e dissessem, não, agora ele tem que morrer, né? Porque ele é uma ameaça para nós. Então, assim, era para ser óbvio, mas sabe assim, hoje, naquele momento que eu ouvi, e depois refleti, ouvi aquela reflexão que o Luizinho colocou, eu entendi que muitas vezes a gente não entende que é necessário acontecer algumas coisas, né? São duas coisas: aceitar o sofrimento, acreditando que Deus sabe que a gente precisa passar às vezes pelo sofrimento, né? Para chegar, passar pela cruz para chegar na ressurreição, que foi o que aconteceu com Jesus, a aceitação desse sofrimento. E não sei porquê, mas ficou muito forte em mim essa coisa de que ele precisava ser aclamado rei, né? Foi Deus quem fez isso. Precisava que acontecesse isso para que ele chegasse àquele caminho. Então eu só queria colocar esse ponto, tá? Para mim tocou muito forte. Eu sei que faz tudo parte de uma coisa só, dentro daquilo que o Luiz mesmo explicou, né? Mas hoje, para mim, eu acho que abriu, sabe? Eu agradeço a Deus por ter me permitido ouvir esse evangelho hoje, que já ouvi tantas vezes na minha vida, e hoje abriu, o Espírito Santo me permitiu entender. Isso que para mim eu acho que tocou muito forte, que é a questão da aceitação daquilo que Deus tem para a nossa vida. Aquilo que Ele, tanto as coisas boas, que aparentemente a gente, né, são boas, mas principalmente naqueles momentos mais difíceis, né, que a gente precisa aceitar. Muito bem, Kelma. Ótimo. Vamos lá. Quem mais? Quem quer continuar? Eu fiquei pensando também um pouco do que a Kelma está falando, né? Imaginando assim a cena, né, de como foi aquele momento todo, né? As pessoas aceitarem, né? Porque lá tinha as pessoas, o povo, e tinha os fariseus, né? E o povo deixou, né, se levar pelo Espírito Santo, né? Eles proclamavam lá que Jesus era rei, davam graças a Deus pelos milagres que ele fez,
por tudo que estava acontecendo, né? Então eles se deixaram levar pelo Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo, os fariseus não, né? Como que pode, né? Então, aí mostra muito livre-arbítrio, né? Como Deus respeita a gente, porque ele poderia muito bem mudar a cabeça dos fariseus, né? Fazer o que ele faria com as pedras, né? Fazer com os fariseus, com a cabeça dura. Mas não, né? Deus mesmo assim respeita, né? E todo mundo fica alegre, todo mundo fica feliz, todo mundo dá graça. É como se todo mundo enxergasse, né? Que realmente quem estava ali, né? E é bonito assim, porque é uma forma também que Deus encontrou de mostrar para Jesus que era o certo também, que aquilo era bom para ele, né? De que os céus, né? Assim, os anjos estavam, o Espírito Santo, estava todo mundo ali aclamando por ele, né? Que ele era o rei, né? No céu, no reino de Deus, ele é o rei, né? Tipo, não se importa que é um jumentinho, não se importa com os fariseus, não se importa com nada, né? Aqui pra você, meu filho, né? Você é meu, né? Acho que é isso que Deus vem mostrar para nós também, né? Não importa as coisas que vocês passam nesse mundo, né? Nessas dificuldades, né? As experiências, tudo que a gente vive, mas o que importa é que você é meu filho, né? Minha filha e faça a minha vontade, que com certeza é isso que eu espero de vocês, né? Que eu espero de vocês. Achei bem bonito isso. E também essa questão, assim, como que a gente... Por que a gente escolhe, né? Tá tão feliz, tão alegre, e de repente a gente, que você falou, Luizinho, muda de opinião logo depois, né? A influência, né? Fraqueza, né? Pelo amor de Deus. A gente devia muito mais buscar essa paz, essa alegria do que o outro lado, né? E isso que é o triste. Até hoje eu vi aquele videozinho, acho que foi o Márcio que colocou, né? Senado lá de São Francisco, diante do Papa, tão bonito. Aí o Papa fala assim, Francisco, você é feliz porque você não tem nada que te prenda. Nós estamos presos, né? Às riquezas deste mundo, a outros, né? Os apegos, né? Então você é livre, ele se ajoelha ao pé dele, né? Então a gente vê, trazendo para hoje, né? Por exemplo, essa guerra, a gente vê uma notícia e a gente fala assim, nossa, não é possível isso. Aí vê outra, mas não é possível. Só que a gente é igual o povo lá, né? Que tá lá e fala assim, né? Estão crucificando tanta gente e a gente não faz nada, não consegue fazer nada, porque todo mundo fala assim, por que o pessoal não fez nada contra o Herodes, não fez nada contra os fariseus? Porque tinha medo, né? Igual nós temos, né? Por que os outros países não vão lá e entram em guerra? Porque todo mundo tem medo, né? Assim, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Tem o poder e tudo mais, várias, né? Mas hoje nós somos também o povo, né? A gente tá tão amarrado que a gente não consegue fazer quase nada, né? Assim, a não ser, né? Como o Papa tem feito, né? Que é oração, né? Dando sinais de que somos contra, de que isso precisa acabar, de que a paz deve reinar, de que esse sistema tem que ser, né? Mas aí fica a mensagem para nós, assim, sempre de buscar alegria, de estar com essa alegria, né? Porque essa alegria, ela contamina, né? E ainda bem, né? Ela se multiplica. Então, eu lembro, toda vez que tem essa missa, assim, é tão gostoso, né? A gente sai de lá todo, né? Todo cheio, né? É muito bom. É isso. Muito bom. Quer falar, Cris? Eu estava aqui pensando esse texto, toda vez que a gente medita, acho que eu já falei várias vezes, né? Mas eu me lembro, Wagner não lembro se estava presente, mas uma vez que fizemos a leitura orante na casa do seu pai, que foi o seu João... eu lembro desse dia. Como chama? Essa época eu era bebê ainda. Você era bebê, né? Seu João. Tinha na casa do seu pai. Era o seu... Como chamava aí aquele senhor do cruzeiro? Aquele menino, aquele senhor já que era... Morreu. Eu sei, eu não tô lembrando o nome dele agora. Ele teve presente com a gente, com a Rita.
Era o seu Sobral. Sobral, é isso mesmo. Seu João Sobral. E a gente meditou esse texto aí lá na casa do seu Sidney, viu, Wagner? Eu lembro desse dia como se fosse hoje. Você era bebê ainda naquela época. Então toda vez que eu pego esse abençoado texto, eu vou lembrar do seu João Sobral, né? Que, bom, ele era uma benção, aquele homem, né? E eles foram, na verdade, para tipo assim, ver como a gente fazia leitura orante. Mas não tem jeito, eu pego esse texto, eu já lembro do seu Sobral. Mas assim, o que me chama a atenção sempre nesse texto é o que também Kelma falou, né, que é a questão da obediência, né, e a questão do confiar, porque eu sempre fiquei muito intrigada, né, com essa história toda, né, essa ordem que Jesus dá para os discípulos é assim, é muito estranha, né, que ele fala, olha, vocês vão lá, vão achar um jumentinho, e a gente fica imaginando, como a Kenola colocou, você fica vendo a cena, né, ó, vocês vão lá, vocês vão achar, né, vai estar um jumentinho, vocês vão desamarrar, e aí eu sempre fico intrigada assim, né, porque esses discípulos têm que confiar, né, mas será que Jesus está falando sério mesmo, que é assim, né, será que a gente vai achar esse jumentinho? E será que a gente vai poder pegar esse? Porque na minha cabeça eu já fico imaginando um monte de coisa. Se eu recebesse uma ordem assim, eu falo, mas será que os caras não vão achar ruim de eu pegar esse jumento, né? Então isso me mostra o quê? Que Deus, que a gente tem que confiar que a ordem que Ele dá pra gente, né? A coisa já tá certa, né? Ele mostra aí assim que Deus providencia tudo, o Pai providenciou tudo que precisava para que ele fosse aclamado rei, para que houvesse toda que essa entrada dele fosse realmente a última entrada dele em Jerusalém, fosse com toda vamos dizer, não vamos dizer que é um momento de glória, mas é glória porque as pessoas aclamam ele como um rei. Então é para isso que ele veio para ser rei, mas um rei que vai montado num jumento. E aí tem a questão da lição que ele vem ensinar, que é a humildade, né? Eu sou um rei diferente. Então vocês como eu não devem querer receber aplausos ou se vangloriar das coisas, mas então é muita lição, né, que nem a Ilza falou nesse texto todo aí, mas o que me chama mais a atenção é assim, que eu devo obedecer e confiar, que tudo que Ele prepara para mim já tá certo, eu só tenho que seguir o que Ele inspira no meu coração. Sabe? Que às vezes eu questiono, eu falo, mas será que é assim mesmo? Será que Jesus não está me pregando uma peça, não? Será que isso... Então, não, é isso mesmo. Esse texto fala para o meu coração assim, China, confia. E quando a ordem que ele te dá ou que ele te inspira parece meio louco ou absurdo, ele está sabendo o que está fazendo, é você que não sabe. Então, é isso que eu vejo nesse texto. Muito bem. Conceição, quer falar, Conceição? Não peguei muito ainda, assim, muito inspirada por enquanto, ainda não. Não? Só queria comentar uma frase por enquanto. Tá. Assim, a disponibilidade de Jesus, né? Sabia tudo o que ia acontecer com ele, né? Em Jerusalém, que fez a vontade do Pai, ele não teve dúvida, tinha que fazer, né? Tinha que cumprir a missão, né? Ele veio para isso, né? Principalmente para esse momento, né? Tudo que o Pai queria, né? Muita diferença que ele tinha que fazer da missão dele. Muito bom. Wagner? Esse evangelho, assim, agora tô falando, é muito bonito, né? E o que me chama a atenção, tem várias coisas, vários pontos que nos chamam a atenção. Bom, primeiramente, que no começo fala que Jesus caminhava à frente dos discípulos, né? E
como sempre a gente fala na liturante, né? Jesus tem que sempre caminhar na nossa vida à frente. Às vezes a gente tenta se colocar, às vezes, na frente de Jesus, né? Com o nosso, quando nós achamos que entendemos, às vezes, da nossa vida, entendemos das coisas. Então, quando eu busco alguma coisa na minha vida, eu sempre coloco os meus planos em primeiro lugar, né? Eu não peço sabedoria a Deus, né? E às vezes eu vou lá e quebro a cara, né? Às vezes, se eu tivesse buscado antes a sabedoria de Deus, né? Pedido a Ele que Ele me ajudasse, quem sabe, né? Eu não teria quebrado a cara. Que fala que sempre deixar Jesus caminhar à frente, né? Dos discípulos, também na nossa frente. Uma coisa interessante aqui que Jesus fala, né? Que um jumentinho amarrado, né? Aí eu sempre coloco assim, às vezes esse jumento é eu, né? Eu que sou esse jumento que está amarrado. Porque eu falo assim que às vezes a gente fica amarrado em tantas coisas, né? Às vezes a gente fica amarrado na nossa preguiça, na nossa falta de vontade, fica amarrado no medo, tem tantas coisas no mundo de hoje, na droga, na bebida, na preguiça, e às vezes a gente, você vê aqui que Jesus manda dois, né? Às vezes Jesus manda eu amarrado lá, como um jumento, né? Jesus manda os discípulos atrás de mim, manda os anjos atrás de mim, e eu continuo amarrado, né? Sem entender nada e fico ali amarrado. É interessante que aqui, que fala aqui, ele tinha dono, né? Esse jumentinho tinha um dono, mas só que não fala o nome, né? Fala que tinha o dono. E Jesus manda desamarrar ele, e o dono, quando vai desamarrar, o dono pergunta, né? Quem que mandou, né? Ele fala que foi Jesus, né? E esse dono não fala nada. Quem será que seria esse dono que estava nos prendendo? Você vê no mundo de hoje, o que nos prende? Quem que é o dono que está tentando nos prender para não viver a vida de Jesus? Essa vida que Jesus está querendo nos dar, uma vida nova, né? Uma vida diferente, algo bom, né? Uma vida de bênçãos, alegria, né? Então quem que será que está nos prendendo? Quem que era esse dono? E depois aqui é interessante que aqui que Jesus entra com ele, né, na cidade, e todos o aclamam. Aí você vê que é interessante, né? Jesus vai lá, manda desamarrar a gente, eu, né? Sou um jumento, às vezes sou um jumento na vida, né? Tem tantas coisas que nos prendem às vezes, a gente sabe, mas só que as coisas nos prendem ainda, né? Por tanto pecador que a gente é. Então Jesus tenta nos buscar, tenta nos dar uma vida nova, e essa vida que Jesus dá depois que desamar esse jumento, né? É uma vida de alegria, né? Você vê que o jumentinho entra com Jesus, né, sendo aclamado. Então Jesus tenta buscar a gente como pessoa, né, como filho, né, cristão, para que a gente viva essa alegria que Jesus viveu quando entrou aqui na cidade, né? Uma alegria diferente, uma alegria que você será junto com ele aclamado e terá muitas alegrias. É isso que eu entendi um pouquinho do Evangelho de hoje. Muito bom. A Ilza, quer comentar, Ilza? Eu vou pegar o gancho aí de vocês, então, e eu estava pensando um pouquinho assim, esse evangelho, ele quer mostrar o quê? Olha o nosso rei, quem é o nosso rei, né? Olha como ele veio. Então, o que ele espera de nós, né? O que ele espera de nós? Que a gente seja igual a ele, né? Que a gente faça o caminho dele. Agora, a gente às vezes procura coisas, que é o que o Wagner falou, a gente procura coisas que nos amarram, que nos deixa longe dele, né, Wagner? Os bens materiais, gente, que isso, às vezes a gente fica doido, né? Para comprar isso, comprar aquilo, para comprar roupa, comprar um carro. Os nossos políticos, gente, será que eles nunca ouviram esse evangelho, não? Jesus, né, nosso rei, tão simples, e a felicidade está aí, na simplicidade, né? Na simplicidade das coisas. Por que olha essa guerra, né? É o poder, só querem o poder. Está totalmente distante do nosso rei, né? Está totalmente distante. Está acabando os minutinhos, então nós vamos ter que passar para outro agora, né? Mas o que eu queria dizer é um pouquinho isso, né? Eu estava pensando aqui, porque aqui a gente tem a obediência,
a gente tem a confiança que a Cris falou, né, nesse evangelho. A gente tem que confiar em Deus. Ele sabe de tudo. Nós não sabemos nada, mas Ele sabe tudo, né? Então, é um evangelho maravilhoso isso aqui. Vale a pena, né? Então, é um pouquinho isto. Muito bem, Ilza. Primeiramente, eu não tenho essa pretensão de fazer nenhuma homilia, não, viu, gente? Pelo amor de Deus. É uma maneira de eu lidar com o Evangelho, sobretudo a proposta de leitura orante, tá? Eu não tenho pretensão nenhuma, pelo contrário, né? Eu mais aprendo com vocês, né? As manifestações que vocês colocam, as posições, assim, realmente são muito interessantes, muito importantes, né? Enriquece mais o texto ainda, porque é uma maneira de ouvir a voz do povo diante da palavra, né? Interessante essa relação nossa, tá? Mas eu quero me colocar aí como aprendiz, eu estou aprendendo aí no dia a dia. A melhor maneira é a fala de vocês sobre o texto, a partir do que cada um de vocês viveu, né? As experiências do dia a dia. Mas naquela técnica, vamos fazer assim, entre aspas, né? A gente, para receber melhor essa mensagem, volta a falar de novo, né? É preciso inserir o texto no contexto, né? Ou seja, essa narrativa, né, de hoje, que curiosamente está nos 4 evangelhos. Todos os 4 evangelhos têm a mesma narrativa, a partir de Marcos, né? E só Lucas e João vão fazer alguma referência aos fariseus, né? Lucas, para não perder a cutucada, ele é mais agudo aí com relação aos fariseus. Em Marcos e Mateus não tem qualquer citação aos fariseus. Então, assim, para dar uma relaxada, né? Se a gente fosse fazer eu volto na questão da interpretação, né? É aí que entra a importância da filosofia, não como uma matéria, mas como ciência, né? A filosofia é a ciência de pensar. Nos faz pensar, nos faz questionar para refletir, né? Então, se a gente fizer uma interpretação literal desse texto, né? Olha que curioso, é até meio engraçado, mas é bom para dar uma relaxada. Jesus pega um jumentinho, alguém falou que o jumentinho tinha dono, né? Como é que a gente pode interpretar isso, né? Hoje. Seria uma apropriação indébita, né? Jesus se apropriou de uma coisa que não era dele. Olha que interessante, né? Essa é uma interpretação literal, que não tem o menor sentido, né? Mas o que é Jesus pega esse jumentinho? O jumentinho é o símbolo da humildade, né? Porque o povo, quando se tratava de uma autoridade, assim, a nível de liderança, como no caso de um rei, de um príncipe, de um governador, né? Eles já interpretavam, de certa forma, Jesus dessa forma. E não é assim que ele quer ser visto. Então, o jumentinho tem o significado da humildade, né? Porque poderiam imaginar que Jesus entraria pelo portal de Jerusalém. Olha que interessante, montado num cavalo branco, bem vestido, né? De capacete, enfim, com uma lança, sei lá, né? Mas exatamente Jesus faz ao contrário, entra pelos fundos da cidade, pelos povoados, ele entra pela periferia de Jerusalém. Olha que interessante, né? E montado num jumentinho, né? Jumentinho que ninguém montou. Esse é o símbolo da humildade, a maior demonstração de humildade que Jesus pode dar, então, nessa entrada. Uma pergunta interessante que a gente podia fazer é se essa narrativa seria o começo do fim ou o começo do começo. Vamos pensar? Essa narrativa seria o começo do fim, porque
no contexto, ela se coloca aproximadamente alguns dias antes do julgamento e da ressurreição. Alguns dias da crucificação, né? Alguns dias que antecedem a paixão. Né? Então, poderia ser o começo do fim da vida pública de Jesus, da vida humana de Jesus. Está começando aí, né? Nessa semana que antecede a paixão. Seria o começo do fim? Ou o começo do começo? Começo do começo. Por quê? Começo, do ponto de vista cristão, começo se dá exatamente na Páscoa, na ressurreição. Olha que interessante. Seria o começo do fim da vida pública, ou o começo do começo, né? Da vida do ressuscitado, que é essa vida que nos interessa, né? Que é a festa mais importante da igreja, a Páscoa. Poderia ser o começo do começo também, né? É interessante, né, essa mensagem do Evangelho de hoje, né? Então seriam dois começos, né? Falei do jumentinho, dos fariseus, né? Os fariseus que o evangelista Lucas ele gosta de dar é mais duro, mais agudo com os fariseus e mestres da lei, né? Uma observação, né? Tradução grega, eu não sei essa tradução, a tradução do grego, as duas citações, né? Jesus realça aqui, o Senhor precisa dele, né? Era o argumento que os dois discípulos enviados por Jesus sempre envia dois, né? O significado desse de enviar dois, né? São Francisco também vai falar isso, né? Porque um anima o outro e não um desanima o outro, né? Um sempre está pronto a servir o outro, por isso dois, né? Então a resposta que Jesus manda dar é essa, né? O Senhor precisa dele, Senhor com maiúsculo, né? O mestre aí também tem o significado de Senhor, né? A tradução que vocês deram, né? Teria o mesmo significado, Senhor, né? Interessante que Jesus vai falar no final, né, sobre a mensagem profética, né? Ele usa a citação de Zacarias, né? A questão do jumentinho, então no profeta Zacarias, né? Jesus repete, né? Jesus sempre tem uma citação relacionada aos profetas. O jumentinho está lá em Zacarias, capítulo 9. E a questão que o evangelista Lucas, né, quando ele fala assim, os fariseus, nesse texto de hoje, só ele fala isso, que os fariseus e os mestres da lei falam para Jesus, que pede para Jesus que os discípulos se calem, repreenda, né? A minha tradução aqui está repreenda, né? Repreender teus discípulos. Então vamos assim, agora vamos trazer para os nossos dias, vamos nos colocar nesse texto. Vamos nos colocar aí nesse texto, né? Onde nós nos colocamos nessa narrativa? Vamos escolher onde nós vamos estar nessa narrativa. São poucos personagens, mas eu entendo assim, no caso, nós afirmamos a partir do batismo, da confirmação, enfim, da nossa vida religiosa cristã, que nós somos discípulos missionários. Ou não? Nós somos discípulos missionários. Então, nós somos aqueles, né, onde o João e Mateus vão falar que abanavam, né, e colocavam no chão, além das vestes, as palmas, folhas de palmeira. Então, como os discípulos missionários dessa caminhada de Jesus para a paixão e ressurreição, nós somos um daqueles, né, que estávamos ali na entrada pela periferia, né, colocando as nossas vestes no chão para o mestre passar,
abanando os nossos ramos de palmeira. E como bem diz o Luizinho, alguns dias depois, né, Pilatos vai nos perguntar, né, escolham entre o malfeitor e o mestre, a quem vocês escolhem? E a quem os discípulos missionários ali, entre aspas, escolheram? Então nós, como cristãos, assim, ferrenhos, né, bem comprometidos com a nossa fé, com a nossa missão, né, nós estamos lá, né, nos dois momentos, né? E Jesus nos coloca também aí, mas nesse texto, como os profetas, né, as pedras não se calarão, as pedras gritarão. O que Jesus queria dizer com isso? Calarem os profetas, né? Os meus seguidores, as pedras falarão. Né? O profeta não se cala, né? O profeta dá a vida pela missão. Dar a vida pela missão tem duas visões, né? A vida, entregar a vida, morrer pela missão, ou a doação total, plena pela missão. Então eu acho assim, quando nós nos colocamos na posição de cristãos, discípulos, missionários, propostos, juramentados, né, de seguir os passos de Jesus, nós nos colocamos na condição de profeta, aquele que anuncia, denuncia e, sobretudo, dá testemunho vivo, né, que é uma missão difícil. Então eu acho assim, se nós nos colocarmos aí, né, hoje nós aclamamos Jesus porque vimos os seus sinais, que estamos numa igreja, né, fazemos parte do coral, fazemos parte da pastoral, disso, daquilo, né? Estamos abanando nossos ramos. E na hora do julgamento, onde nós estamos, né? Na hora do aperto, na hora da dificuldade, né? É aí que a gente tem que agitar os nossos ramos, né? E acreditar que nós estamos no caminho certo, né? Dar a vida por essa causa, né? Viver essa missão intensamente. E assim, muitas vezes, né, nós nos acovardamos diante disso. Alguém citou o Papa Francisco, né? Muitos perguntam, muitos dentro da própria igreja falam, né? Esse Papa devia estar rezando, né? E quem disse que ele não está rezando, né? Ele está rezando, mas ele tem coragem, profeta, né? Dia desses ele apareceu com a bandeira da Ucrânia na mão. É um gesto de coragem, é um gesto de quem põe. Todo dia ele peita, no bom sentido, essa injustiça que está acontecendo. Então, é assim, ele luta pela vida. Né? Jesus diz que veio para que todos tenham vida. E o Francisco, lá de Roma, né, que é seguidor do nosso Pai Seráfico, se põe numa postura literalmente profética, né? Corajosa, né? Dá testemunho, anuncia, denuncia. Lógico que dentro das nossas possibilidades, dentro dos nossos mundos, tem o Papa é o mundo, o planeta todos olhando para nós, né? E nós temos o nosso círculo, né? E aí, nesse mundo nosso que nós devemos ser profetas. Cada um dentro do seu raio de ação, é maior do que a gente imagina. Então eu acho que é isso, meus irmãos, minhas irmãs, que o texto tem para dizer, né? Poder aqui a gente ficar falando horas, aí cada um ia, com essa fala que nós estamos conversando aqui, cada um vai lembrando de mais uma coisa, né? Ia ficar a noite toda aqui, né? Falando dessa entrada de Jesus, que ao princípio parece uma coisa tão simples, né? Mas se a gente for começar a mexer mesmo, né? Revolver tudo isso que está aí, né? meio assentado no fundo do nosso lago, do nosso coração, né? A gente vai ver que a coisa é assim, a gente tem muito que fazer ainda, né? Ou temos feito muito pouco, que nem disse São Francisco, né? Até agora quase nada fizemos, né? Então é esse que acho que é o pensamento que nós temos para não nos acomodarmos, né?
nessa pseudo-participação eclesiástica cristã que nós imaginamos que vivemos. Eu acho que é isso que tocou mais. Muito bem, Mário. Desculpa se demorei muito. Não, tá ótimo. Você foi tocando os pontos que cada um comentou aí, né? Eu acho bonito essa ideia de Jesus entrar em Jerusalém, né? Que fala de hoje, mas ele já estava aí faz tempo, né? Ele ficava indo no Monte das Oliveiras e ia lá no templo. Ficava lá o dia inteiro no templo e voltava para o Monte das Oliveiras. Ele ficou aí nesse lugar um bom tempo, talvez, sei lá, semanas, né? Onde aconteceu todos esses evangelhos que nós refletimos nas outras semanas, né? E em cada momento desses ele ia fazendo acontecer a vontade do Pai, e os fariseus cada vez com mais raiva, né? Com mais ódio, porque Jesus estava tirando o lugar deles, né? Seria a inveja, né? É interessante onde nós refletimos, onde todas as pessoas estavam aí aclamando Jesus como rei, e eles ainda sem entender que Jesus é rei, é Deus, né? Como vocês estavam falando sobre a guerra, o mundo de hoje, onde as pessoas estão, vamos dizer assim, com os sentidos totalmente fechados para Deus, né? E abertos para as coisas do mundo, né? É o que a Keno estava falando, é o mundo em primeiro lugar, né? E Deus aonde está aí, né? É o que os fariseus naquela época, os doutores da lei, estavam sentindo, né? Nada, não conseguiam ver em Deus, em Jesus, a presença de Deus. Enquanto o povo percebia, sentia e aclamava ele como rei, eles não estavam sentindo nada, coração totalmente fechado por causa da ganância, por causa do ódio, por causa da inveja, por causa do poder, né? Não é diferente de hoje, né? Então as coisas se repetem, né? Estão se repetindo hoje ainda, infelizmente, né? Então que cada um de nós possa ir abrindo o nosso coração a Deus, não deixar em nenhum momento da nossa vida deixar ser influenciado pelas coisas do mundo, né? E se abrindo mais às coisas de Deus, para que assim os nossos sentidos, né, cada vez se abram mais e conseguimos perceber Deus em tudo, como Francisco percebia, né? Perceber em Deus em toda a criação, toda a natureza, né? Ô Nivaldo, você não falou, quer comentar? Então, Luizinho, só pegando um pedacinho antes do Ninho falar. Tá. É que assim, é legal que os fariseus, eles tinham conhecimento de Deus, e eles falavam como se fosse em nome de Deus, como se eles fossem os certos, né? Eles achavam que eles sabiam todas as leis, sabiam sobre Deus e queriam, não queriam aceitar que Jesus era um profeta, né? Que era o Filho de Deus. Olha só, eles não eram pessoas leigas ou pessoas que não... É lógico, tinha a questão de defender o poder por trás e tudo mais, né? A ganância, mas eles... como que é sutil isso, né? Como a gente tem que tomar cuidado, né? Porque eles se perderam, né? Se perderam. Deixaram se levar, né? Mas é interessante que eles usavam da palavra de Deus, tem que entender isso também, né? Eles usavam da palavra de Deus para manipular o povo, para se enriquecer. Eles eram grandes latifundiários, né? Tinham grandes propriedades, lojas, né? Tudo em cima da palavra. Então, e Jesus veio derrubar tudo isso que eles estavam, né, erguendo, né? Às vezes uma coisa assim que a gente tem que tomar muito cuidado assim, é com isso, sabe? Hoje em dia as pessoas, hoje em dia não, né? Sempre, né? As pessoas usam o nome de Deus, né, como um poder para manipular as outras pessoas, né? Isso. Então, ainda mais agora, época de eleição, né? Até que nem a guerra, o próprio Mário falou do Papa, né? Ele estava no voo de volta para Roma, os repórteres todos tentando saber que lado que você tá, né? Que lado que você tá? E ele
responde, né, até ele falar. Aí ele fala que ele não foi bem sábio até que ele não define em que lado ele está. Ele fica do lado da paz, né? As pessoas trabalham para a guerra, mas o certo é trabalhar para a paz, né? Ninguém está em prol da paz. Muito bonito também. Então é isso que é bem sutil, a gente tem que ficar muito atento, gente. Ainda mais agora com esse negócio de eleição, né? Tem muito videozinho de padre falando isso e falando não sei o que, muita fake news, muita mentira. Cuidado, né? Porque cuidado. Que isso é a mensagem. Não acredite em tudo que vê, essas mensagenzinhas de TikTok, Facebook, sabe? Se não é uma coisa que todo mundo está falando, é fake news. Então, cuidado. Essas teorias da conspiração. Todo mundo, ninguém, só você sabe. Só você que recebeu lá naquele grupo aquela mensagem, nossa, você é privilegiado. Não, é fake news. Então, toma cuidado. Pra depois não ficar igual o povo lá blasfemando, né? Muito bem. É engraçado, Kenola, né? Eu estava pensando, você falando assim, eu estava pensando aqui, né? Que o diabo hoje ele usa uns disfarces tão diferentes, né? Tão sutis aí, né? O diabo é muito astuto. Mas tá perdendo, né? Ele tá perdendo. Mas é aquilo, né, que eu já falei. Perdeu, né? A gente, nós que confiamos, né, em Deus, o nosso Deus, a gente sabe que ele já perdeu. Então, assim, eu confio. É aquele que eu confio e é aquele, como disse o Mário, que nós temos que, nós como discípulos, temos que anunciar, proclamar e temos que defender, né? E a gente sabe que ele vai usar muito disfarce. E os disfarces hoje, assim, tem outras formas, né? Então, realmente... E assim, né? Às vezes as pessoas são tão boas, são tão religiosas, são tão... E aí você... E aí assim, né? Ele tá disfarçado. Ele tá disfarçado. Então, é legal esse recado seu aí, né? De tomar bastante cuidado. Que o mal, ele tem disfarce de bem, né? Se aparenta como bem. Então, essa questão também que Jesus entrou na frente, né? Então, eu senti assim que se ele entrou na frente e a gente não tem dúvida de que Jesus é humilde, de que Jesus nos ama, que ele não entraria na frente para se mostrar, né? E sim, ele entrou na frente para falar, pessoal, daqui para frente pode vir, né? Pode caminhar, né? Então a gente tem que ter essa certeza, né, na nossa vida, né? E de fato seguir na frente, seguir, né? Sabendo que Jesus está na nossa frente, né? Eu tenho que seguir na minha vida, tendo essa certeza, né? Que é isso que é uma das mensagens que o Evangelho vem trazer hoje, é essa, né? Que Jesus está na minha frente, está na nossa frente, né? Apesar das fake news, né? Muito bem. Acho que uma lição que nós temos que colocar, que estou se repetindo bastante vezes nesses dias aí, é sobre esse momento da entrada. Estavam todos a favor de Jesus, aplaudindo, e os discípulos ainda mais, né? Ainda mais. Mas logo depois eles colocam Jesus na cruz, né? E os discípulos correm todos, se escondem com medo, né? E só vão aderir realmente à proposta de Jesus, né? A missão de Jesus, depois da grande experiência do ressuscitado. Então, cada um de nós, enquanto não fizermos essa experiência, né? Uma experiência forte de Deus, né? Nós continuamos nesse vai e vem. Ora nós aplaudimos,
colocamos ele como rei e ora nós estamos ali fazendo as coisas do mundo e errando, né? Então é uma conquista de cada dia, e essa conquista tem que ser perseverante, contínua, e só a oração pode nos conduzir, viu? Então nós temos que nos prender à oração, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Esse momento contínuo de oração toda semana que vai nos abastecendo para continuar nessa caminhada, e a oração também contínua de todos os dias que nós fazemos. Não podemos deixar abrir espaço, né, para o mal tomar conta de nós, né? Então é uma conquista diária. Então cada dia é um novo começo. Você tem que estar atento, né, para dizer sempre em todos os dias que ele é rei, né, e não crucifica-o, né? Então que nós possamos fazer essa experiência forte de Deus, viu, gente? Então vamos a cada dia buscar fazer essa experiência forte de Deus, para fazer como esses discípulos fizeram depois na experiência do ressuscitado. Abraçaram definitivamente a cruz e não voltaram para casa. Não voltaram para a sua vida normal, né? Seguiram em frente também até a cruz, como Jesus seguiu, né? Todos eles foram mártires, né? Menos João, né, que nós sabemos, mas todos eles foram mártires, todos eles abraçaram a cruz. E essa experiência, né, é bom nós frisarmos isso, vamos dizer assim, é um motivo de fé, de aumentar a nossa fé, porque como eles todos eram como nós antes da experiência do ressuscitado, depois eles se transformaram como Jesus, abraçaram a missão de Jesus. E é tão forte isso, né, que não sei como a gente pode duvidar, né, não ter fé de uma coisa tão verdadeira, tão forte, desses discípulos todos continuarem assumindo Jesus e não voltarem mais para a sua casa, né? Continuar no caminho depois da morte de Jesus. Então a experiência foi muito forte, é fora da nossa imaginação a experiência do ressuscitado. E é nessa experiência que nós temos que procurar a cada dia, né? Nós temos que buscar fazer essa experiência. Quanto mais forte for essa experiência de Deus na nossa vida, mais nós vamos assumindo a cruz, né? E menos tempo nós vamos ter para o mundo, para as coisas do mundo, e mais tempo para as coisas de Deus, né? É diferente de cada um de nós tem os nossos momentos, né? Cada um faz a sua experiência. A minha experiência, se eu for contar, não serve para você, a de vocês também pode não servir para mim, né? Assim como Paulo fez as suas experiências, ele contava as experiências que ele fazia, mas você pode dizer, acredito ou não acredito, mas quando você faz a experiência é diferente, né? Foi o que aconteceu com os discípulos de Jesus no ressuscitado, né? Então é o tempo oportuno, esse tempo de quaresma, o tempo que nós estamos passando, ainda mais agora na semana que vai entrar, né? Para que cada um de nós realmente possa nos entregar realmente a Deus, né? Abrir o nosso coração e sentir, né, essa experiência tão forte na nossa vida, que nos impulsiona a ser Cristo na vida das pessoas aqui hoje, né? Essa é a missão nossa, como batizado, né? Assumir Jesus na nossa vida. Tá bom? Mais alguma coisa que vocês queiram comentar? Então vamos agradecer a Deus por esse momento, por tudo aquilo que aconteceu nessa noite, né? Tendo sempre a certeza de que não foi nós, foi o Espírito Santo, né, que nos ajudou, que colocou para nós, né, todas essas verdades, né? Nós somos servos inúteis, né? Então vamos agradecer a Deus dizendo obrigado, Senhor.
Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, né? Como nós sempre fazemos. Pense em alguém que esteja precisando da bênção de Deus, que nós conhecemos, uma família. Vamos levar essa bênção para essa pessoa, seja quem for, né? Se está no nosso meio, está perto, está longe, para alguém que já partiu, já está junto de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.